E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o movimento uniformemente variado, que inclui a aceleração média, as classificações de movimento, o gráfico de posição por tempo no mu, a equação de Torricelli, equações da posição e da velocidade e por aí vai. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos falar então sobre o famoso MOVE, movimento uniformemente variado. E o que acontece aqui no MOVE? Lá no mu, a gente tinha uma velocidade constante, uma velocidade que não se alterava por nada. Aqui, a gente já vai ter uma velocidade variável. Nesse caso aqui, uma velocidade que pode subir ou descer ao longo do meu movimento. E se eu tenho uma aceleração variável, quer dizer que agora eu passo a ter uma aceleração. E uma aceleração diferente de zero. Porque a aceleração vai ser basicamente o seguinte: uma mudança na velocidade. E entrando nesse tópico aqui da aceleração, vamos falar um pouco sobre a tal da aceleração média. Que nesse caso aqui, vamos pensar o seguinte: quando a gente viu lá no mu, nós tínhamos lá o cálculo da velocidade média, em que a velocidade média era um ΔS dividido por um ΔT. A aceleração média, ela vai se relacionar com isso. Onde eu tenho a velocidade, eu vou ter a aceleração média. Onde eu tinha a posição, eu vou ter velocidade. E o tempo continua sendo o tempo. Assim, para a gente achar a aceleração média de um corpo, basta a gente calcular ΔV sobre ΔT. Que aí vamos chegar na nossa resposta final aqui. Legal? Então vamos fazer um exemplo para isso aqui ficar claro. Nós temos, digamos, um corpo que no instante t igual a zero andava a uma velocidade de 5 metros por segundo. Depois de, digamos, 3 segundos, ele atingiu a velocidade de 14 metros por segundo. E aí ele quer saber de nós qual que vai ser a minha aceleração média. Bom, ΔV vai ser a minha variação de velocidade, ΔT a minha variação de tempo. Então, se formos resolver aqui, vamos ficar com uma aceleração média igual ΔV, que é velocidade final, menos uma velocidade inicial, por t menos t0. Velocidade final vai ser 14, velocidade inicial vai ser 5, tempo final vai ser 3, período inicial 0. 14 menos 5 dá 9, 9 dividido por 3 me dá 3, e a unidade é metros por segundo ao quadrado. E assim, fizemos o cálculo da velocidade média. Legal? Só que no nosso caso aqui de ensino médio, a gente costuma tratar apenas a aceleração constante. E é sobre ela que nós vamos tratar agora. E tratando da aceleração constante, nós vamos precisar lembrar das mesmas relações que a gente viu lá na aceleração média, em que no move a velocidade se relaciona com a posição lá no mu, e a aceleração no move se relaciona com a velocidade no move, tá? Dessa forma aqui. Então, por exemplo, nós tínhamos lá no mu a equação da posição, que era S igual a S0 mais VT. Aqui no move, nós vamos ter uma equação parecida, só que em vez de S eu vou ter V, aqui eu vou ter V0, aqui eu vou ter A e T. Beleza? Então, essa aqui vai ser a minha equação da velocidade do move. Que a ideia é mais ou menos a mesma que a gente tinha lá no cálculo do mu. Que, por exemplo, se eu estiver a 1 metro por segundo
com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, no meu t0 eu vou ter uma velocidade aqui de 1 metro por segundo. No t igual a 1, eu teria esse mesmo 1 metro por segundo, mais os 2 que ele aumentou, né? No t igual a 2, eu teria o que eu tinha no t igual a 1 segundo, mais 2. No t igual a 3, eu teria o que eu tenho no t igual a 2, mais 2 segundos. E daí em diante. E qual é a relação que a gente faz aqui? Aqui, eu tenho uma velocidade igual a 1 mais 2 vezes 1. Aqui, eu tenho uma velocidade igual a 1 mais 2 vezes 2. Aqui, 1 mais 2 vezes 3. E vamos prestar atenção aqui. Esse 1 aqui, que é igual para todo mundo, ele vai ser a minha velocidade inicial, né? Então, aqui é meu v0. Esse 2 aqui é a minha aceleração. E esse 1, 2, 3 coincide com 1, 2, 3 aqui do meu instante de tempo, que seria o meu tempo. E assim, minha equação da velocidade aqui no move seria v final igual a v0 mais at. Legal? E aí, beleza. Encontramos aqui a equação da velocidade do move, mas nós também precisamos da equação da posição, né? E aí, vamos fazer algumas continhas aqui para a gente deduzir essa fórmula da posição do move. Que vamos pensar o seguinte: se eu tenho aqui uma aceleração constante, a minha velocidade média vai ser basicamente a média da minha velocidade inicial com a velocidade final, né? Porque se eu for subir a minha velocidade aqui, o ponto intermediário entre aqui e aqui vai ficar exatamente no meio. Então, a minha velocidade média seria a média das velocidades nesse caso aqui, tá? E a gente também sabe que a velocidade, pela equação da velocidade aqui do move, né, é igual a v0 mais at. E se eu for pegar essa equação aqui e substituir nessa, no caso aqui a velocidade final, nós vamos ficar com uma velocidade média igual a 1 meio de v0 mais o que eu estou substituindo, que é v0 mais at. E vamos abrir mais essa expressão aqui. Velocidade média vai ser 1 meio, v0 mais v0, 2v0, mais at. E multiplicando esse 1 meio por todo mundo aqui, velocidade média vai ser 1 meio vezes 2 vai dar 1, vai cortar, vai ser v0 mais at sobre 2, ok? Só que nós ainda temos a equação da posição lá do mu, que é a partir dela que eu vou achar essa aqui do move. E lá a gente tinha visto que S era igual a S0 mais VT, considerando esse Vzinho aqui como uma velocidade média, porque lá no mu ela não variava, né? Diferente desse Vzinho aqui, que a gente está pegando a velocidade depois de uma variação de tempo. E assim, S é igual a S0 mais essa equação que eu vou substituir aqui, que nós teríamos V0 mais AT sobre 2. Isso aqui vezes o tempo. E com isso, chegamos na nossa equação da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Portanto, essa aqui vai ser a minha equação da posição no move. Beleza?
Claro que você não precisa saber de qual é essa dedução da fórmula, né? Mas caso você esqueça, é bom saber de onde que ela saiu, né? E uma curiosidade a mais aqui é que é o seguinte, se eu tenho uma aceleração igual a zero, a gente cortasse isso aqui, a gente voltava para a equação do mu, porque a velocidade inicial continua sendo a velocidade constante dele, né? E para a gente poder entender um pouquinho melhor esse conceito, vamos fazer um exemplo aqui. E o nosso exemplo aqui é o seguinte. Em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado e parar em 5 segundos. Qual distância esse carro, inicialmente se movendo a 8 metros por segundo, leva para parar? Beleza. Primeira coisa que a gente faz aqui é anotar as nossas informações. Ele falou para a gente que o carro é capaz de frear com uma desaceleração de 2 metros por segundo. Se eu tenho uma desaceleração, eu tenho aqui uma aceleração negativa em relação ao sentido em que ele está indo, considerando que ele esteja indo no sentido positivo, né? Ele para em 5 segundos, assim meu tempo é de 5 segundos, e a gente está querendo qual distância esse carro inicialmente se movendo a 8 metros por segundo. Se ele está inicialmente a 8 metros por segundo, meu V0 vale 8 metros por segundo. Tudo bem? Então, temos aqui uma posição final, temos uma velocidade inicial, aceleração e tempo. A posição inicial aqui, como ele não falou nada para a gente, nós podemos considerar zero na nossa conta, tá? E aí temos S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S0 vale zero, para facilitar a nossa conta, né? S igual. V0 vai valer 8, T vale 5, a aceleração vale menos 2 e o tempo vale 5. 5 ao quadrado sobre 2. E agora é só resolver essa continha mesmo. 8 vezes 5 me dá 40, menos 2 vezes 5 ao quadrado é 25, sobre 2. 2 aqui corta com 2 e ficamos com 40 menos 25 igual a 15 metros. Assim, ele vai levar 15 metros para conseguir parar. Tudo bem? E para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre um último tópico, que é a chamada equação de Torricelli. Para que ela vai servir para a gente? Em vários casos, vão aparecer questões para a gente que ele dá uma velocidade final, uma velocidade inicial, aceleração e uma variação de posição, só que ele não dá um tempo. E aí, a gente teria duas opções aqui, que seria calcular o tempo por aquela equação da velocidade e depois substituir esse tempo na equação da posição, ou vice-versa, para achar uma velocidade assim. Mas, usando a equação de Torricelli, a gente não precisa necessariamente ter um tempo para conseguir calcular. Por quê? A equação de Torricelli é a seguinte. Temos velocidade ao quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta S. Que a dedução dessa fórmula ela vai sair das duas equações do move que nós temos, que são S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 e a equação da velocidade V igual a V0 mais AT. Eu não vou deduzir a fórmula inteira aqui, mas basicamente a gente isola o tempo aqui na equação da velocidade, que aí a gente ficaria com isso aqui. E tendo essa expressão, nós substituímos o t tanto aqui quanto aqui. Que aí no final, depois de algumas manipulações algébricas aqui, né, usando matemática mesmo, a gente vai cair direto aqui na equação de Torricelli. Tudo bem?
E aí eu não vou nem fazer um exemplo sobre a equação de Torricelli, porque para resolver é mais ou menos a mesma ideia que a gente tinha ali na equação da posição, que a gente teria na equação da velocidade também. Então não mudaria muita coisa aqui. Aí só fica a dica aqui. Se o exercício não te dá nada falando de tempo, provavelmente você vai usar a equação de Torricelli. Tudo bem, gente? Então, aqui a gente encerra nossa aula de hoje. Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar aqui nos comentários. Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. E para mais questões, não esqueça de se inscrever. Tá bom então, gente? Obrigado e até a próxima!